Primeiro, agradecer o convite, agradecer muito todo o convite da Conte, eu levo com muito carinho, né? Então, podendo estar presente, estou presente, prezo muito por essa entidade, tenho o maior respeito pelo trabalho que vocês realizam. Então, agradeço o convite, parabenizo a iniciativa de criar um coletivo de comunicação, importantíssimo, parabéns, Alain, parabéns a toda a galera dessa área, né? E parabenizo estar fazendo essa troca de ideias também sobre esse momento tão delicado que a gente está vivendo. Vou apresentar aqui algumas manchetes para a gente problematizar, debater, polemizar. Então, são manchetes mesmo. Eu acho que a gente, depois de viver uma onda muito sombria no mundo, na América Latina e no Brasil, nós estamos começando a respirar bons ares, bons ventos. Não quer dizer que vai dar certo, mas nós estamos começando a respirar bons ventos. Nós vivemos uma fase danada no mundo, na América Latina e no Brasil, que é uma fase de uma combinação perversa de ultraneoliberalismo na economia, ou seja, o neoliberalismo já vinha desde os anos 90 do século passado, só que agora ele foi turbinado, né? De desmonte de Estado, de redução de investimentos nas áreas sociais, né? Isso, em educação, em saúde, né? Em desmonte do trabalho. Você vê, dos 200 países no mundo, 120 fizeram deformas trabalhistas, retirando o direito dos trabalhadores, né? Então, era desmonte do Estado, desmonte do trabalho, desmonte das nações. Nós estamos vivendo um ultraneoliberalismo, neoliberalismo turbinado, piorado, combinado com fascismo na política. Então, ondas neofascistas no mundo inteiro, né? Fruto até da perversão neoliberal, das contradições que o neoliberalismo foi criando, foi dando base para a criação de correntes ultradireitistas no mundo inteiro, em cima da questão da imigração, em cima da questão da violência, jogando trabalhador contra trabalhador, né? Essas ondas fascistas cresceram no mundo inteiro. Então, é a eleição de um Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, ou a eleição de um Boris Johnson no Reino Unido, a projeção de partidos de ultradireita na Europa, golpes na América Latina, a eleição de ultradireitistas na América Latina, uma combinação de golpes e eleições, com a ultradireita crescendo na América Latina. Então, era ultraneoliberalismo na economia, fascismo na política e obscurantismo nos valores. Tudo aquilo que a gente havia avançado de luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, em defesa do meio ambiente, tudo aquilo estava sofrendo uma regressão. Uma regressão. Você pega a onda conservadora nos Estados Unidos, tem muito a ver com isso, a negação dessas conquistas históricas. Alguns chegam a dizer que foi a eleição do Obama aguçou os preconceitos, inclusive nos Estados Unidos, raciais. Olha, então, nós estamos vivendo essa combinação, né, de ultraneoliberalismo na economia, fascismo na política, obscurantismo, negacionismo nos valores. Essa onda parece que começa a ser revertida. Ventos novos estão vindo. Vamos ver se vai dar certo. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, aquela coisa unipolar dos Estados Unidos mandando no mundo sozinhos, tendo sua base militar na Europa com a OTAN, essa onda começa a ser questionada. Está em tensão de guerra, não tem nada a ver com a Ucrânia é bucha de canhão, na verdade, é uma tensão na geopolítica mundial. O que está em guerra na Ucrânia não é a Ucrânia. O que está em disputa é a geopolítica mundial. É de um lado Estados Unidos e bloco capitalista, do outro lado Rússia, China, bloco asiático. É outra relação. Então, aquele mundo unipolar está sendo corroído. Onde isso vai dar? Pode dar, inclusive, em desastre, mas está sendo corroído. Na América Latina, esses sintomas, né, de ventos novos são impressionantes. As 4 últimas eleições aqui na América Latina foram impressionantes. Depois de um golpe na Bolívia, nós vencemos na Bolívia, o movimento indígena, os trabalhadores venceram na Bolívia, né? Negócio impressionante, eles deram um golpe racista, inclusive, contra Evo Morales, né? O MAS voltou ao poder e os golpistas estão na cadeia. A presidenta está na cadeia, os generais estão na cadeia. Esse é o medo do Bolsonaro, é a cadeia, né? Tanto é que ele vive falando na Jennifer, a presidenta golpista da Bolívia, racista da Bolívia. Nós tivemos Bolívia,
Nós tivemos um sindicalista professor no Peru, Castilho. Nós tivemos uma eleição emblemática em Honduras. Honduras foi o que inaugurou os golpes judiciais midiáticos parlamentares no nosso continente contra o Zelaya. A esposa do Zelaya ganha a eleição, a Xiomara. Olha a vingança da história. Nós tivemos uma eleição impressionante no Chile, o Chile das rebeliões de rua, das rebeliões das mulheres e dos jovens, o Chile das redes, das ruas, foi para as urnas, foi a eleição de Boric, um líder estudantil. Nós tivemos agora uma eleição surpreendente, às vezes a gente não se dá conta do que significa essa eleição na Colômbia. A Colômbia é uma base militar dos Estados Unidos na América do Sul. A Colômbia é o que é Israel, né, para os povos árabes, para os povos palestinos. É uma base, é incrustada, é uma base militar dos Estados Unidos. São quatro bases militares que os Estados Unidos têm na Colômbia. A Colômbia é o símbolo do império na América do Sul. De repente, um ex-líder guerrilheiro, ex-prefeito de Bogotá, se elege presidente, né, o Petro, na Colômbia, e se elege com uma mulher negra, trabalhadora, como vice-presidente, a Francis. É um negócio impressionante, é de um simbolismo impressionante isso. Então, são ventos novos no mundo, na América Latina, e vão pintando ventos novos no Brasil. Mas tudo isso é muito instável. Eu saí agora de uma conversa com o Marcos Coimbra, que é mineiro, né? Marcos Coimbra, igual o Gilson, mineiro. O Marcos Coimbra é o fundador, diretor do Instituto Vox Populi, é quem está prestando assessoria direta à campanha do presidente Lula, né? Para análise de pesquisas quantitativas e qualitativas. Né? Saí de um papo com ele agora, vim correndo da conversa com ele. O Marcos está muito animado, muito animado. Ele está dizendo o seguinte, ó, se for uma eleição normal, essa eleição está já decidida. Não há histórico de outras eleições onde um candidato com tal grau de rejeição esteja tão explícito. O Bolsonaro tem uma rejeição enorme. Vou aqui citar as palavras dele. Desde a volta do Lula, com a decisão do Supremo, em março do ano passado, há uma instabilidade, com o Lula sempre por volta de 48% e Bolsonaro por volta de 29%. Ou seja, é uma eleição decidida. Um setor tentou criar uma terceira via. Essa terceira via dançou. Hoje, inclusive, essa terceira via sofreu mais um baque, né? O Datena desistiu da candidatura dele ao Senado em São Paulo, ou seja, toda a terceira via está dançando de fato, em todos os cantos. O Marcos Coimbra chega a dizer o seguinte, só uma mágica para reverter o quadro eleitoral. Se em 15 meses Bolsonaro não conseguiu reverter com tudo que foi feito, ele não vai conseguir em 90 dias. Isso não existe historicamente, estatisticamente, em eleições realizadas no mundo todo. Então, essa é a avaliação do Marcos. Mas ele, precavido como é, mineiro como é, ele diz, isso é falando dentro da democracia, dentro das regras democráticas desse sistema. Se respeitar as regras, o Lula ganha as eleições e pode ganhar, inclusive, no primeiro turno. Basta um pequeno deslocamento dos eleitores de Ciro Gomes. Agora, as regras podem não ser respeitadas. Então, nós estamos nesse quadro. Ou seja, os ventos no Brasil também estão sendo aparentemente muito positivos. Por que o Bolsonaro está tão mal nas pesquisas? Isso o Marcos Coimbra dá alguns elementos, eu vou acrescentar algumas opiniões também. O principal fator que as pesquisas apontam é o caos econômico. A economia é o grande tema dessa eleição. Por isso que ele tenta tanto desviar os temas. Por isso que ele tenta ir para a pauta dos costumes, dos chamados costumes. Por isso que ele tenta ir para... Ele sempre tenta tirar o foco.
Porque quando entra na economia, aí é a vida real. As pessoas estão percebendo que a vida piorou muito. Já não são mais 19 milhões de brasileiros passando fome. São 33 milhões e 100 mil brasileiros passando fome. O emprego até deu uma melhoradinha nos últimos tempos, mas são empregos precários. A renda do brasileiro despencou. Mais de 77% dos brasileiros estão endividados. Quase 30% estão inadimplentes. Então, a situação piorou muito no Brasil. Esse é o ponto. O principal fator da derrota do Bolsonaro é o Bolsonaro. Esse é o ponto principal, é a economia. E por isso que dói tanto. O Bolsonaro não fica machucado quando a gente fala Bolsonaro golpista. Ele fica machucado quando a gente fala Bolsocaro. Aí ele fica machucado, porque ele sabe que isso o destrói. Esse devia ser a nossa concentração maior de energia. Essa é a mensagem. Está na economia, está na inflação, no desemprego, na queda de renda, na miséria, na fome, no osso. Está nisso. Segundo fator que pesa nas pesquisas, e por isso a diferença entre o eleitorado feminino e masculino, a questão do tratamento, o enfrentamento dado à pandemia. O enfrentamento foi criminoso. O enfrentamento negacionista foi de um genocida, com aquelas imagens da gripinha, do respirando, fazendo brincadeira com pessoas com respirador, com oxigênio, né? Isso gerou uma indignação em quem convive mais com famílias, com quem tem mais afetividade, com quem tem mais sensibilidade, que são as mulheres. Então, por isso que ele está tão mal, né, no eleitorado feminino. E agora, com essa história do presidente da Caixa, do estuprador da Caixa, do metido a garanhão da Caixa, a coisa piora ainda mais. Então, pandemia. Terceiro fator que ajuda a explicar por que ele está tão mal é que ele não aguenta, ele é um escorpião. Isso vem desde a época em que ele era milico, em que ele tentou um atentado terrorista, patrocinou um atentado terrorista, quase foi expulso do exército, foi repreendido, foi puxado a orelha pelo próprio Geisel. Né? Ele joga na instabilidade, ele joga o tempo inteiro na tensão, e isso cria uma preocupação em setores da sociedade, inclusive em setores da cloaca burguesa. Ficam muito preocupados com esse clima de instabilidade permanente que ele cria, inclusive no mundo, o que afeta, inclusive, a balança comercial brasileira, por exemplo. Então, ele joga sempre na instabilidade. Por mais que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, os chefões do Centrão, tentem domá-lo, tentem domesticá-lo, não adianta, é espírito de escorpião. Ele vai, bobeou, ele fala besteira, ele vai para o ataque, ele desqualifica, ele é agressivo, ele gera ódio, e isso cria um sentimento de temor, ele joga sempre na instabilidade, na polarização. Outro fator é que nós resistimos, esse é um fator fundamental. Se não tivesse resistência do movimento social, da esquerda social e esquerda política no Brasil, ele estaria navegando sozinho, mas teve resistência. Resistência ao golpe, resistência à prisão ilegal, né? Criminosa do ex-presidente Lula, teve resistência do movimento social brasileiro, da esquerda política brasileira. Outro fator, o próprio fiasco da terceira via. Né? A terceira via tem uma parcela da burguesia que elegeu Bolsonaro, bancou o golpe, ajudou a ascensão do fascismo, mas que desconfia do Bolsonaro, acha que o Bolsonaro exagera demais, é muito tosco, arrota na mesa, né? Boca suja. Né? Essa parcela tentou ir para uma terceira via, não conseguiu construir essa terceira via, essa tal candidatura do centro. Não conseguiu. Né? E olha que ela tentou, lançou vários candidatos, vários balões de ensaio, Luciano Huck, Datena, que antes era para presidente, Amoedo, Mandetta, Eduardo Leite, Moro, Dória, todos caíram, todos ruíram. Agora estão ventilando a Tebet, mas está difícil. Pesquisa para pesquisa, ela não sai do 1%, então está difícil. Né? Quem diz que o MDB vai com a Tebet? O MDB está todo rachado nacionalmente. Quem diz que os tucanos, que já tinham traído Dória, vão com a Tebet? Então, a terceira via dançou. Isso é um fator também que leva a essa situação na eleição de polarização. E um outro fator é o carisma de Lula, a capacidade de Lula. O Lula é um frente amplista de primeira, mais do que muita gente imaginava. Ele sabe que a eleição é muito difícil,
Ele teve que ficar 581 dias na cadeia, ele sabe o que ele sofreu, ele sabe o que é a política no Brasil, e o Lula percebeu o seguinte: para poder ganhar essa eleição e governar, eu preciso ampliar as forças. Ele mesmo disse numa entrevista: eu não estou aqui para demarcar posição, eu já fui presidente 2 vezes, não preciso demarcar posição. Eu não estou aqui, eu estou aqui para ganhar e governar, que é o segundo passo, num país destruído, muito pior do que em 2002, 2003. Então, ele foi ampliando as forças. Teve gente que se surpreendeu. A ampliação chegou no Alckmin, vice. Chegou em Minas com o PSD, com o Calil, e vai ter mais surpresa por aí ainda, porque ele vai ampliando. Ele vai ampliando palanques para poder ganhar, tomar posse e para poder governar um país destruído. Nós estamos numa fase que não é nem um plano de reconstrução nacional, é quase um plano de ressurreição nacional. Então, todos esses fatores ajudam a esse quadro de ventos mais favoráveis a uma derrota do neofascismo no Brasil, do ultraneoliberalismo no Brasil. Só que a eleição é isso, ela não está decidida, é que nem diz o Marcos Coimbra. O Marcos Coimbra, que é um otimista, ele mesmo diz: falando dentro da democracia, respeitando as regras, Lula ganha as eleições e pode até ganhar no primeiro turno. O problema é: Bolsonaro vai respeitar as regras? É lógico que quanto mais isolado, mais enfraquecido ele fica, melhor para impor que ele respeite as regras. Ele não gosta de respeitar as regras, mas às vezes ele é imposto. No 7 de setembro do ano passado, ele tentou desrespeitar as regras, né? Foi meio que abandonado, teve que ajoelhar para o Alexandre de Moraes, para o Xandão, teve que chamar o Temer para escrever aquela cartinha de amor, não é isso? Então teve que recuar. Né? Quanto mais enfraquecido, mais isolado, com a possibilidade, inclusive, dele ser derrotado no primeiro turno, menores as condições dele tentar alguma maluquice. Mas ele não desiste da maluquice. Isso está... É o espírito de escorpião dele, tá? Desde a época em que ele era um cabinho de um exército no Rio de Janeiro. Esse é o espírito dele. Né? E ele tem uma turma ao lado dele que pensa exatamente dessa forma. Essa turma veio à tona, saiu do esgoto, fugiu do inferno depois que ele foi eleito. É a turma de jagunço de campo, dos campos da zona rural brasileira. Não é só lembrar de UDR. É essa turma. É a turma das milícias, que tem uma excelente relação com a família Bolsonaro, que o diga o falecido Adriano. Não é isso? É a turma dos generais ressentidos, que nunca aceitaram anistia, comissão da verdade, é essa turma. É uma boa parcela da cloaca burguesa brasileira, que está ganhando com desmonte de leis trabalhistas, tentativa de desmonte dos sindicatos. É essa turma. Então, ele tem uma turma. Ele tem uma turma que o mantém naquele patamar de votos. Então, esse cara pode ainda tentar uma maluquice. Nos últimos dias, ele voltou com um discurso golpista. Vejam que maluquice. O Centrão dizia: sua presença no eleitorado feminino é muito fraca. Então, era bom que a vice fosse uma mulher. Cogitaram-se 2 nomes: a Cristina, ex-ministra da Agricultura, e a Damares, ex-ministra do moralismo falso. Pois bem, o que ele escolheu? Ele escolheu um general, que é mais ou menos para dizer o seguinte: olha quem está comigo, o meu exército está aqui comigo, Braga Neto. Ou seja, ele continua num processo de ameaças. Ele combina ameaças com demagogia pura, cara que sempre foi contra políticas sociais, agora virou um demagogo, né? Está dizendo agora que aumenta o auxílio Brasil de R$400 para R$600, que resolve a fila de 2 milhões de pessoas no Bolsa Família, no Auxílio Brasil, não é isso? Está dizendo, falou hoje num pacote para taxistas, já tinha falado num pacote de bondades para caminhoneiros. Ele vai tentando, né, fazer é a PEC do desespero, está sendo chamada, essa do Auxílio Brasil. Né? Então, ele faz ameaças, PEC do desespero, e ele vai para a campanha também numa situação com algumas novidades. Né? Por exemplo, entrando para ir fechar,
para fechar essa fala inicial aqui. Quanto tempo que eu já falei, Alan? 16 minutos, faltam 4. Então vou fechar. 4 minutinhos para fechar. Boa. Ele vai para uma eleição com características novas também. Então é isso. Golpismo, discurso golpista, General Braga na vice, não é isso? PEC do desespero, né? E ele vai para uma eleição, veja só, na eleição de 18, Bolsonaro não teve tempo de televisão, em termos de campanha de legislação eleitoral, em termos de propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. Ele não teve porque PSL tinha um parlamentar, era muito frágilzinho, ele não teve. Não quer dizer que ele não teve televisão, ele teve, principalmente depois da facada. Depois da facada, ele ganhou um baita destaque na mídia. E ainda teve uma vantagem, ele fugiu dos debates. Então, ele fugiu dos debates e ganhou uma baita exposição como vítima na mídia. Mas ele não teve tempo de TV na propaganda eleitoral. Agora ele vai ter. Você vê o Lula, com a coalizão que está sendo feita, com a federação, com a FÉ, é isso? Com a Federação Esperança, mais os partidos coligados, o Lula até agora, isso ainda depende dos últimos acertos, tem que ver quais as candidaturas que se mantêm para ver a divisão no tempo de televisão. O Lula tem 3 minutos e 39 segundos por dia na televisão, Bolsonaro vai ter 2 minutos e 33. A Tebet, se manter a candidatura, vai ter 2. Já em inserções comerciais, que são aquelas pílulazinhas de 30 segundos, que é como se fosse um comercial, que são as mais eficientes, aparece no meio da novela, aparece no meio do futebol, tem mais eficácia, né? Não cansa tanto o telespectador. O Lula vai ter, deixa eu ver, 33 inserções comerciais dia, e o Bolsonaro vai ter 28 inserções comerciais dia. Se a Tebet mantiver a candidatura, vai ter 18. Estou falando isso porque pode haver, por exemplo, se a Tebet desiste, esse tempo é redistribuído. Mas você vê, dessa vez ele vai ter tempo. E vai ter tempo para uma propaganda que vai ser muito pesada, muito suja de televisão. Vai ser a propaganda na pauta dos costumes, dos valores, né? Os comunistas, os que comem criancinha. Né? Vai ser nesse nível. Ou seja, a mamadeira de piroca que estava nas redes sociais, ela vai para a televisão agora. Vamos ver qual é a eficácia disso. O Coimbra, nessa conversa que eu estava dizendo, que tivemos agora há pouco, o Coimbra diz que a televisão vai ter pouquíssima influência nessa eleição. A conferir. Além disso, o Bolsonaro, em 18, já teve na comunicação uma baita vantagem, como diz o Sérgio Amadeu, que é um especialista em redes sociais, internet, uma vantagem de 7-1. Ele teve uma baita vantagem na mídia digital. Foi 7-1, ele deu de goleada. E agora ele está mais profissionalizado, muito mais grana, funcionando com o setor de inteligência do Exército. Então, ele vem também com redes sociais, ele já está vindo. Né? Até ontem tinha um levantamento já de 5.000 vídeos no YouTube contra o sistema eleitoral brasileiro, contra o TSE, contra as urnas eletrônicas. 5.600 vídeos. Ou seja, os caras estão jogando pesado para desestabilizar as eleições. Eles estão jogando no mesmo espírito que o Trump jogou nos Estados Unidos com o Capitólio. É o mesmíssimo espírito. Sendo que lá é urna manual e aqui é urna eletrônica. Não importa que tipo de urna. Né? Não importa que tipo de urna. Então, eles estão jogando muito pesado. Muito pesado. Então, nesse terreno da comunicação, eles vão jogar pesado. Ou seja, para fechar, os ventos são positivos, favoráveis, que nem diz o Coimbra, só um milagre salva o Bolsonaro. Ufa! O ideal é vencer logo no primeiro turno, para evitar provocações, mas a eleição não está decidida. Esse cara continua com o golpismo, esse cara continua com a sua gadaiada fascista, né, com seus minions, não é isso? Esse cara continua com a caneta na mão, com a PEC do desespero. Esse cara vai ter um espaço grande em comunicação, já está tendo um espaço grande em comunicação. Diante disso, o que fazer? É a pergunta.
Dá até nome de livro. Belo livro. Não tenho resposta, nunca. Ninguém tem, eu acho, o que fazer. Eu acho que o que acontece está indo no caminho certo, ao definir o seguinte, é Lula, prioridade. Prioridade máxima. Essa é a nossa prioridade nos próximos 90 dias. Essa é a nossa prioridade nos próximos 90 dias. Mas tem outras pautas econômicas, corporativas. Não, tudo bem, leve. Mas o central é essa pauta. É a disputa que está se dando no Brasil, porque é uma disputa que pode definir o nosso futuro. Essa é a batalha, mãe de todas as batalhas, foi assim que vocês definiram, Alan? Essa é a batalha das nossas vidas. Porque não é uma batalha entre esquerda e direita, não. É uma batalha entre civilização e barbárie. É uma batalha entre fascismo e democracia. É uma batalha entre ódio ou amor. É uma batalha entre violência ou paz. É uma batalha entre fome ou comida na mesa. É essa a batalha que está se dando. Se nós perdermos essa batalha, seja eleitoralmente, seja por golpe, se nós perdemos essa batalha, difícil saber qual vai ser o futuro da Conte ou do Simpros. Possivelmente não tem futuro. Simples assim. Essa é a batalha das batalhas. É a mãe de todas as batalhas. Então é prioridade máxima. Mas tem outras coisas para fazer. Esquece não. Relativiza as outras coisas. Concentra as energias nisso. Isso é o principal. Essa é a batalha principal. Essa batalha vai se dar nas redes. Nós temos que intensificar muito a ação nas redes. Nós ainda continuamos perdendo feio nas redes. Não é mais o 7-1 de 18, mas ainda é uma derrota grande. Você vê, só nas redes oficiais de Bolsonaro, seguidores de Bolsonaro e seguidores de Lula, nós perdemos 14 milhões de seguidores. Entre YouTube, Facebook, TikTok, nós perdemos. Ele tem 14 milhões a mais. Ele dá um baile no Telegram. Ele dá um baile, que é uma rede perigosíssima, porque espalha mentira com a maior facilidade, sem controle nenhum. Então, essa é uma batalha que exige que a gente invista muito nesse terreno. Lógico que é um terreno adverso para a gente. Você vê, saiu ontem um dado, a Tebit, só com Facebook e YouTube, nos últimos dias, investiu R$340 mil em patrocínio. Não é isso? O Bolsonaro investiu R$3 milhões em patrocínio. Nós não temos essa grana. Mas nós precisamos ver como estimular mais, como compartilhar mais, como produzir mais, né? Como fazer mais grupos de Zap, mais grupos de Telegram para espalhar mensagem. Então, é a batalha nas redes, mas é a batalha também no tete-a-tete, é a batalha nas ruas. Por isso a importância dessa ideia da criação dos comitês populares. Se a gente tiver condição de criar um comitê popular em cada escola, em cada bairro, para fazer o tete-a-tete, para discutir com o evangélico, com um amigo evangélico. Pensa bem, bicho, tua vida piorou ou melhorou? Piorou ou melhorou? É isso que você tem que... Não fica pensando outras coisas, não, amigo. Não fica pensando em kit gay, como que é, o piroca lá, sei lá. Não fica pensando nisso, não, bicho. Não fica pensando na piroca. Fica pensando o seguinte, sua vida melhorou ou piorou? Você tem que fazer esse tete-a-tete com as pessoas. Então, essa é a batalha das nossas vidas na rede, nas ruas, para garantir a eleição. E para garantir depois. Porque não vai estar... A eleição não vai resolver, não. Carlos Lacerda dizia contra o Getúlio que era preciso evitar que o Getúlio fosse candidato. Carlos Lacerda, o Corvo, né, o pai do golpismo brasileiro, que depois se danou com o golpismo, né, foi alvo dos golpistas em 64, né? Carlos Lacerda dizia se o Getúlio não pode concorrer. Se concorrer, ele não pode ganhar. Se ganhar, ele não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Esse é o refrão dos golpistas. Eles vão tentar evitar a derrota eleitoral. Se não conseguir evitar a derrota eleitoral, vão tentar evitar posse e vão infernizar o governo. Por isso que a batalha na rede e nas ruas não é uma batalha só até 2 de outubro. Ela é uma batalha que vai se estender até para impulsionar o novo governo Lula, se for isso, a promover avanços no Brasil, porque o esforço vai ser de contê-lo ao máximo, de sabotá-lo ao máximo.
Alan, é isso. Eu acho que estourei um pouco. Chega.